da tua palavra, Senhor, que o Senhor continue usando o teu servo como o Senhor tem usado, Senhor. Meu Deus, que neste momento o Senhor desenrola os teus mistérios na mente, no coração do teu filho, para que tudo aquilo que ele recebeu do Senhor, é que ele também possa, Senhor, transmitir à tua igreja a tua palavra com autoridade e poder, como profeta do Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Fala para os seus irmãos. Amém. Quero ler uma palavra com os irmãos que já foi revelada ao presbítero, aos evangelistas da igreja. Lucas 23. Aleluia, glória ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Lucas 23. Versículo 39. Aleluia, Jesus. Versículo 33, 39 e o 40. Todos acharam? Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e o outro à esquerda. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Podes aceitar. Graças a Deus. Esses dois homens, meus irmãos, pouco se fala sobre eles. Na verdade, a Bíblia não dá nome a eles, mas a tradição católica, ou as tradições, dizem que eles tinham nomes. Um era Dimas e o outro era Gestas. Gestas é aquele homem que não aceitou a Cristo. Dimas é aquele homem que aceitou a Cristo naquele momento. Só que as tradições também falam, meus irmãos, a tradição católica principalmente vai dizer que Dimas virou santo, o bom ladrão, o ladrão bom, e até foi canonizado. Por que eu falo às vezes das tradições? Porque as tradições nos fazem nós raciocinarmos acerca da palavra. Não que seja o nome dele Dimas ou outro Gestas, mas faz nós entendermos que eles tinham nomes. E estes homens, meus irmãos, até mesmo antes de estarem aqui, já tinham ouvido falar de Jesus. Eu li um livro, não sei se os irmãos já ouviram falar, Mártir do Gólgota, que é um livro católico. Vamos falar de católico de novo, irmão? Eu gosto, irmãos, eu gosto de estudar o catolicismo, o hinduísmo, o espiritismo, o budismo. Eu gosto de estudar as outras religiões. Até nós estamos conversando hoje. Se você for falar com alguém sobre uma outra religião, você vai ter um choque de cultura com ele. Então você tem que saber mais ou menos como ele pensa, para você poder argumentar com ele. E é importante nós, claro, isso não afeta a minha fé, mas a nível de conhecimento é muito bom nós adquirirmos conhecimento. Então tem uma tradição, meus irmãos, desse livro Mártir do Gólgota, que diz que quando Maria e José, com Jesus criança, estavam indo ao Egito, eles passaram por um lugar, havia muitos salteadores que ficavam à beira do caminho, e ali, num castelo escondido, estava Dimas e o seu bando. Dimas, um homem bem mais velho, um pouco mais velho que Jesus. Estava ali Dimas e o seu bando. Inclusive Gestas estava no bando de Dimas. Era um desertor, segundo a tradição. E aí, meus irmãos, Jesus estava passando por ali, a caravana de José, juntamente com Maria, e Jesus, que era a caravana. E Dimas deu abrigo a eles. E ali, meus irmãos, eles ficaram ali com Dimas, naquele castelo escondido, porque eles eram ladrões. E quando
Dimas pega Jesus no colo, Maria meio receosa, Dimas pega Jesus no colo. Segundo a tradição, eu estou dizendo que isso é bíblico, irmãos. Eu estou dizendo que isso é uma tradição, que um dia vocês podem ouvir isso de uma outra pessoa e não ter uma finalidade bíblica. E fala que quando Dimas pega Jesus no colo, Jesus, criança, diz ao ouvido de Dimas que ele teria uma morte gloriosa e que ele morreria no mesmo dia que Jesus morreria. Dimas tem um espanto, e aí fala que criança é essa, e entrega a criança a Maria. É claro, irmãos, isso é uma tradição. Por quê? Porque crianças, bebezinhos não falam. E o primeiro milagre de Jesus foi com 30 anos nas bodas de Caná. Os livros apócrifos, eles vão falar de vários milagres que Jesus fez, que não foi que Jesus fez, porém não é bíblico. Vai falar que Jesus ressuscitou passarinho, vai falar que Jesus ele amaldiçoava pessoas, mas irmãos, vai lá no livro apócrifo lá, a nível de conhecimento que você vai ver. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as linhas teológicas que colocam para nós, às vezes ao invés de nos ajudar a acreditar na verdade, nos confunde da verdade. E aí que nós começamos a falar acerca dessa passagem. Por quê? Porque quando esses homens aqui, antes de eles irem para a cruz, eles ficaram presos ali, eram ladrões, ficavam esperando as pessoas passarem no caminho para poder roubá-las e até matá-las. Eram homens terríveis, eram ladrões, provavelmente até assassinos, eram homens terríveis. Porém nós vemos aqui, meus irmãos, que antes de eles irem para a cruz, eles ficaram presos. Eles ficaram presos ali, provavelmente em algumas das prisões ali mesmo em Jerusalém. A questão é, como que um dos ladrões, como o irmão Alex citou aqui, teve a revelação acerca de Jesus? Como que ele ali naquele momento da cruz, ele teve a revelação que Jesus era o Cristo? Sabe por quê? Porque naqueles dias só se falava sobre Jesus em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém. Aleluia. E ele sabia, e ele aceitou aquela palavra, não foi de um momento imediato, foi porque ele já tinha ouvido falar acerca de Jesus antes. Porque existe aí um filho de José aí, que está pregando, ele fala que ele é o Cristo. Ele está dizendo que ele é o Cristo aí, mas algumas coisas aí, os fariseus não estavam querendo ligar os pontos, mas está dizendo que é o Cristo. Aí uns diziam que ele era o Cristo, que tinham sido curados, era uma bênção, mas outros provavelmente diziam, não, esse é o Cristo coisa nenhuma, esse é mais um profeta, logo passa. Porque onde há comentários, há aqueles que são bons e aqueles que não são bons. Então nós vemos aqui que Dimas, ou outro ladrão que aceitou a Cristo, ele com certeza ouviu acerca de Jesus antes. Aleluia. Aí nós vemos aquela palavra de Paulo que diz que um foi plantou, o outro foi regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E esse homem, ele ouviu a palavra, com certeza, irmãos, porque só falava de Jesus, então ele com certeza ouviu. Assim como a oportunidade foi dada a ele e foi dado ao outro ladrão da cruz. E ali nós vemos que ele estava ali na cruz, e de um lado o ladrão começou a blasfemar. Irmãos, quando fala blasfemar, estava xingando Jesus mesmo, de palavrões, xingando mesmo. Quando a Bíblia fala, às vezes você escuta blasfemar, o blasfemar da Bíblia, a Bíblia está tentando ser um pouquinho mais, usando palavras de baixo calão, mas é exatamente assim. Quando a Bíblia fala blasfemar, normalmente é xingando a Jesus de palavrões. Este homem, ele começa a xingar Jesus de palavrões, enquanto o outro fica calado ouvindo e raciocinando. Mas será que é verdade mesmo? Será que não é? É aquilo que nós estávamos estudando hoje de manhã. Será que é isso mesmo? Será que esse Jesus é o Cristo? E aí vem aquilo que o evangelista Alex disse. A revelação veio para ele, por quê? Porque ele quis abrir os seus olhos para Jesus. Enquanto o outro não queria.
O outro estava provavelmente na mesma prisão, ouvindo as mesmas coisas, sabia das mesmas coisas acerca de Jesus. Estavam os dois na mesma situação, um do lado direito, um do lado esquerdo, iam ser crucificados, estavam ali a morrer, não tinha jeito, eles iam morrer mesmo. Se eles não morressem na cruz, meus irmãos, eles iam quebrar das pernas deles, eles iam ter que morrer ali, naquela cruz, ali era o fim deles. Só que um se importou com a sua vida eterna, o outro não. Um desejou estar com Cristo e aceitou a revelação, o outro não. Aí a gente começa a pensar o mundo hoje. O que o mundo hoje faz acerca de Jesus? A visão que nós temos de Jesus, meus irmãos, hoje é uma bênção. Nós, quando vemos a cruz, já vemos Jesus ressurreto, já vemos Jesus ele ressurgindo, já vemos Jesus no seu esplendor. Mas naquele momento, a visão que aqueles homens tinham, sabe qual que era? Era de um homem ensanguentado numa cruz. Era apenas essa visão que eles tinham. Aí eu pergunto para mim e para você: se nós estivéssemos na mesma condição que eles, nós realmente acreditaríamos que ele era o Cristo? Um homem que estava nu, porque a Bíblia, a Igreja Católica colocou um pano ali para poder abafar, mas eles eram crucificados nus. Um homem que estava aparecendo as suas vergonhas para sua mãe, porque era vergonhoso um homem ficar despido perto de sua mãe. Um homem que estava ensanguentado, tinha sido xingado, tomado tapa, apanhado. Estava, meus irmãos, ali. Pense numa situação que você está totalmente cansado. Já pensou? Agora imagine você cansado, ensanguentado e arrebentado totalmente de não aguentar fazer mais nada. Era assim que estava Jesus na cruz. Sabe por que hoje tem aquela lei que diz que nenhuma pessoa pode morrer no corredor da morte se não estiver bem alimentada e descansada? Porque é crueldade. E é exatamente isso que fizeram com Jesus. Aí nós vemos esse homem, Jesus Cristo, que para nós é o Cristo, para nós é fácil enxergarmos. Olha, Deus, oh glória, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e ele apareceu aos 500 e foi assunto aos céus. E Salmos 24 vai dizer que os portais da eternidade se abriram e ele entrou no seu esplendor de glória, e os anjos cantaram e louvaram a ele. Claro, para nós é fácil. Agora, estar deparado com um homem nessa situação, o que eu e você faríamos? Porque hoje as pessoas veem o Jesus da cruz apenas, mas não creem no Jesus que ressurgiu da cruz. E diz a mim e a você que hoje, ou a qualquer momento, podemos estar com ele no paraíso. Sabe o que o mundo faz hoje com Jesus, meus irmãos? A mesma coisa que aquele homem fez. Xinga Jesus. Onde já se viu um Deus desse? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus onde 6 milhões de judeus morreram? Cadê Deus onde crianças são abortadas? Cadê Deus onde lá na guerra da Síria nunca acaba? Cadê Deus essa miséria? Cadê Deus nisso? Cadê Deus naquilo? Mas o homem se esquece que quando ele planta, um dia ele vai ter que colher. E hoje nós estamos vendo as pessoas perguntando: cadê Deus? Esse é Jesus? Na cruz? Esse é seu Deus? Como assim é seu Deus? Está ensanguentado, quem é esse homem? Está crucificado, vai ser crucificado que nem eu. E está pior do que eu ainda, porque ele está todo ensanguentado e acabado. Eu ainda estou, ainda melhor, vou morrer, mas eu não estou tão pior que ele. E as pessoas estão exatamente pensando isso de Jesus. O mundo está um caos, mas cadê esse Deus bondoso que não tem poder para descer da cruz? Irmãos, se Jesus tivesse descido da cruz, a profecia não teria sido cumprida, e a oportunidade que nós temos hoje, nós não teríamos. Aquilo que aconteceu na cruz, e antes da cruz, era exatamente como deveria ser. Deveria nascer de uma virgem, deveria viver, deveria começar o seu ministério com 30 anos, porque quando fala, e deveria ser morto com 33 anos e meio, porque era exatamente assim que uma ovelha era morta, que um sacrifício era colocado no altar, foi exatamente com 3 anos e meio, sem mácula e sem defeito. Foi exatamente, aleluia, como Jesus morreu, como deveria ser, como os profetas disseram que deveria acontecer. Foi exatamente assim.
E Jesus, ele veio para cumprir a sua palavra, não a minha palavra, mas a sua palavra. Aleluia. O meu desejo, meus irmãos, era olhar para Jesus e falar: Jesus, desce da cruz, coitado de Jesus. Ô Senhor, entra com providência nessa humanidade, que todos venham ter uma vida tranquila e abastada, Senhor, que não venha haver miséria. É claro que é o meu desejo. Mas como que a palavra de Deus vai se cumprir? Aí você pergunta: mas irmãos, espera aí, mas a palavra de Deus vai se cumprir? Claro que vai. Deuteronômio diz o quê? Que a palavra de Deus se cumpre. Aleluia. Como que a palavra de Deus se cumpre? Na minha e na sua vida. De que forma? Se a gente fizer coisas boas, vai se cumprir de uma forma boa. Se a gente fizer coisas más, vai se cumprir de uma forma mal. É assim. Mas às vezes a gente se esquece, irmãos, que tem um Deus que está acima de nós, que sabe de todas as coisas. Olha, aqui em Portugal me ensinou muita coisa. Quando a gente olha e vê, realmente, eu não sei nada assim, né? Sei nada. Pedi para Deus uma coisa, eu estava no trabalho, queria fazer um curso e não deu certo. Eu falei: minha mulher, poxa, eu fiquei chateado, porque eu tanto queria ir para o Porto, ia ficar 3 semanas lá e tal, e Deus não me deu. Mas depois que passou, eu falei: poxa, é mesmo, né? Foi melhor eu ficar aqui onde eu estou, fazer o curso que eu fiz, que é praticamente a mesma coisa, ganhar a mesma coisa. E Deus não sabe todas as coisas mesmo? Aleluia. Ele não sabe o que faz na nossa vida mesmo? Glória. Se ele morreu na cruz, se ele decidiu, se, meus irmãos, a condição no mundo espiritual, no reino espiritual, era Jesus morrendo na cruz para dar vida para nós, era assim que tinha que ser. Agora não pense que Jesus é um coitado por estar ali, não. Jesus fez aquilo porque de livre e espontânea vontade. Ninguém obrigou Jesus a estar ali, foi Jesus que quis estar ali. Ele desejou estar ali. Mas aquele homem, o mundo não entende. O que não entende? O trabalhar de Deus na humanidade. Por quê? Porque tudo que está acontecendo hoje é fruto do nosso pecado. É fruto do nosso egoísmo. Às vezes a gente pode ajudar uma pessoa que está próxima de nós e não ajudamos. Às vezes podemos fazer o bem o que está próximo e não fazemos. Mas a gente se lembra das crianças da África. Nossa, como as crianças da África sofrem. Meu Deus, alguém podia ajudar essas crianças. Mas tem uma família que está do seu lado e você não ajuda. Está do meu lado e eu não ajudo. A gente pensa naquele que está longe e acha que a misericórdia de Deus tem que alcançar aquele que está longe. Mas existem tantas pessoas perto de nós. E o mundo está julgando exatamente assim. Cadê Deus? Cadê o Jesus bondoso? Jesus, vem logo, arrebata a igreja. Jesus, vem logo, transforma esse mundo aqui. Jesus, eu quero ir para o céu. Não, Jesus. Irmãos, o que aconteceu nesse tal de coronavírus foi porque Deus permitiu. Tudo que acontece no mundo não é o homem que faz, é Deus que permite. Quem prendeu Jesus, meus irmãos, não foram os romanos, não foram os fariseus que entregaram Jesus, foi Jesus que se entregou. Aleluia. Então, se Jesus não desceu da cruz naquele momento, foi porque ele sabia que ele tinha que cumprir a sua palavra. Se Jesus não resolve todos os nossos problemas da nossa vida, é porque a sua palavra tem que ser cumprida na nossa vida. Se as coisas não acontecem da forma que a gente quer que aconteça, é porque a palavra de Deus precisa ser cumprida na nossa vida. Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Por quê? Porque Jesus, ele molda o nosso caráter. Aleluia. Ele vai mudar a nossa vida. E se Jesus não faz muitas vezes aquilo que nós queremos que ele faça, é melhor nós sermos que nem outro ladrão. Senhor, eu sei que tu és o Cristo, eu sei que tu és o Deus Todo-Poderoso. Olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, faz a tua vontade, Senhor. Mas nós temos dificuldades de aceitar um Cristo quando nos coloca na prova. Ou quando não se mostra como um Deus que para nós, no momento, é bondoso. Achamos que Deus é um carrasco. Onde já se viu? Eu sou filho de Deus e Deus me deixa nessa situação. Onde já se viu esse Deus que está aqui do meu lado? Como assim? Ele está todo ensanguentado. Que Deus nada, ele não é Deus coisa nenhuma. E fazemos o julgamento exatamente como aquele ladrão. Nossa, irmão, mas misericórdia, irmão. Irmão, é assim mesmo. E ainda mais, chega no momento da vida que blasfema e não se arrepende. Prefere ir para o inferno do que se arrepender. Sabe por que prefere ir para o inferno? Porque não acredita no inferno, não acredita no céu.
e acha que tudo isso é conversa, então prefere exatamente a vida que está vivendo. Mas nem no último momento da sua vida tem o desejo de se arrepender. E aí a gente se para, meus irmãos, e fica pensando, meu Deus, os presbiterianos dizem que Jesus veio para os seus eleitos, mas a minha cabeça, meus irmãos, isso individualmente falando, não consegue entender isso. Porque se o sangue de Jesus, ele veio só para os eleitos, então o sangue de Jesus é um sangue limitado, porque ele só atinge os eleitos. Agora, se eu parar para pensar e ver que Jesus sabe, Deus sabe quem vai ser salvo, amém, glória a Deus, ele sabe mesmo. Mas não cabe a mim e a você ficar querendo saber quem vai ser salvo e quem não vai ser. Aí a gente pega esses dois homens, que Jesus estava exatamente no meio dos dois, estava exatamente no meio dos dois. Os dois ouviram a mesma palavra, a mesma. Porque se estavam presos ali, a fama estava correndo, olha, foi preso aí. Está dizendo que ele é o Cristo e os seus discípulos estão falando que ele é Deus. E muitos já fugiram, mas olha, aquela irmã, aquela senhora lá disse que ressuscitou o filho dele ali, quando estava andando em Naim ali, e ressuscitou aquela criança. Outros dizem, olha, ele multiplicou pães e peixes, mas olha, ele participou de um casamento, e ele fez multiplicar, a água fez em vinho, nossa, e começaram a contar os milagres e fazer, mas espera aí, mas era isso, irmãos? Acha que não tinha fofoca naquela época não, é? Ele tinha sim. Acha que não tinha isto naquela época? É, claro, não tinha como tem hoje. Caras, as pessoas falavam uma com as outras e sentavam e contavam histórias. E passavam horas contando histórias. Imagina quanto que esses homens não ouviram acerca de Jesus. Mas aí, meus irmãos, existe uma questão que só uma pessoa pode decidir. Não é o Espírito Santo que decide, não é Jesus que decide, não é Deus que decide. Só uma pessoa pode decidir querer abrir os seus olhos ou não. Sabe quem é essa pessoa, meus irmãos? Somos nós mesmos. O pior cego não é aquele que não enxerga. O pior cego é aquele que não quer ver. Eita Deus. A verdade está na sua frente. A verdade tem cores, mas a pessoa não quer enxergar e não quer aceitar a verdade. Mas a verdade ela pode se revelar de várias formas. De que forma? Da forma que eu acho que aquilo que é verdade. Mas também tem aquela verdade que é a certa, é a bíblica, que ela não se molda às minhas condições. Eu que tenho que me moldar às condições da verdade bíblica. Porque já estamos vivendo um evangelho que tem que se moldar ao meu jeito de ser. Mas o evangelho, nós nos moldamos acerca da palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia. E aqui esses homens tiveram a oportunidade. Estavam ali no último momento da sua vida, no último, não tinha mais nada. Eles sabiam que ia morrer, meus irmãos. Sabia que ia morrer, não tinha jeito. Não existia telefonema do presidente, não existia nada. Também não existia presidente. Mas o corredor da morte ainda tem isso, né? O condenado fica no corredor esperando o telefonema do presidente como perdão. Mas não existia isso, ele ia morrer e acabou. Mas mesmo assim não aceitou. O problema de nós não aceitarmos, meus irmãos, a verdade e viver a verdade não é aqui. Não, aqui não. Aqui você não aceita a verdade, sabe o que vai acontecer? A vida continua. Você vai ficar doente. O crente também fica doente. Você vai passar necessidade. O crente também passa necessidade. A questão é, quando passa dessa vida para outra vida. É que, às vezes a gente tem a imaginação de criança. Imagine aquele homem, quando ele morreu, seus olhos se fecharam, acabou, batimento cardíaco, a mente, acabou, não tem mais nada. E ele se encontrou do outro lado. Imagina o desespero dele. Aí nós temos que ir naquela passagem de Rico e Lázaro, que não é uma parábola, é uma verdade, porque ali tem nomes. Imagina o desespero daquele homem quando encontrou o outro lado. Aleluia. Quando fechou seus olhos para a sua vida e abriu seus olhos do outro lado. Eita Deus.
ficou feliz, claro. Nós vamos encontrar com ele. Mas imagina o desespero do outro de rejeitar uma verdade que estava ali, só que não era a verdade que ele queria aceitar, porque ele queria aceitar uma verdade o quê? Jesus vindo num cavalo branco, como os judeus gostariam. Então em Jerusalém, não, Jesus veio num animalzinho, num asninho, como o profeta tinha profetizado, e ele entrou e as pessoas colocaram ramos, ele foi passando, mas muitos queriam que ele viesse num cavalo branco, no esplendor, porque o rei, imagina um rei andar de asninho, de burrinho, não, o rei andava de cavalo branco e imponente. Muitos querem um Jesus só de vitória e bênção. Mas o Jesus da cruz, aquele que muitas vezes pelo fato de ele ter sofrido, nós também vamos passar dificuldades, não, esse não. E aí quando a gente se vê na dificuldade, a gente pode às vezes ter a mesma mentalidade daquele homem. Blasfemar. Por isso que a Bíblia diz: todos os pecados são perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. Porque a pessoa, para chegar a blasfemar, a falar contra o Espírito Santo, meus irmãos, é porque os degraus que ela já caiu do pecado e da iniquidade já está bem fundo. E quando ela chega nessa mentalidade, a mentalidade dela não quer se converter, porque ela não quer converter a mentalidade. A verdade que ela aceitou, ela não quer converter. É a mesma coisa de eu e você, nós queremos o quê? Converter um muçulmano ortodoxo. Você acha que vai converter assim? Claro, ele pode ser convertido, mas a verdade que ele acredita é aquela, porque ele aprendeu desde o berço, ele aprendeu desde tudo. A vida dele é essa. Mas Jesus converte, claro, o poder do Evangelho converte a todos. Mas o que Deus manda nós pensarmos é que pessoas que não querem a verdade, não querem se converter, mesmo estando na igreja, ouvindo a mesma palavra, a mesmíssima palavra, tendo o mesmo exemplar bíblico, mesmo que um for NVI, outro for outras traduções, mas é a mesma palavra, não querem se converter. Mesmo num momento de morte, não querem, meus irmãos, se converter verdadeiramente. Não querem. Eu tive a oportunidade de pregar aqui e eu citei isso. E Deus mandou eu citar isso e parece que Deus está mandando um jogo. A pessoa pode viver 1 milhão de anos aqui, ela não vai se arrepender. Por isso que as pessoas acham, mas é injusto. É injusto Deus colocar 70, 90 anos, como diz o salmista, e a pessoa morrer, e isso definir toda a sua vida, toda a sua eternidade. É injusto, não é injusto, irmãos. Porque se a pessoa pode viver 1 milhão de anos, ela não vai mudar a sua vida, ela não quer, o desejo dela não quer, ela não quer essa verdade. Ela quer moldar a verdade da forma que ela quer viver. Ao invés de falar como o outro ladrão, falar, não, Senhor, hoje eu estou aqui, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é lembra-te de mim quando entrares no teu reino? É se entregar totalmente, deve fazer ressalvas. Ó Senhor, se tu és o Cristo, sabe o que acontece? Olha, eu quero que o Senhor me tire dessa cruz, porque eu tenho mais uns anos para viver ainda. Não, meus irmãos. Ele pediu a melhor coisa. Eu sei que eu vou morrer mesmo, Senhor. E para mim aqui já não tem nada. Eu quero viver com o Senhor no teu reino. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente pode continuar vivendo, meus irmãos, mas viver como se estivesse morto e estar morto como se estivesse vivendo. É melhor que a gente viva estando vivos, conscientes e sabendo das coisas. Porque uma pessoa que não tem consciência de Jesus, ela vai fazer exatamente aquilo que o mundo está fazendo. E não é o seu mundo que está lá fora fazendo, xingando Jesus. Às vezes a gente xinga Jesus, meus irmãos, mas xinga com outros nomes. Sabe como? Evangelista? Cadê Deus? Cadê esse Deus? Cadê o amor de Deus? Deus não ama ninguém, Deus não me ama. Cadê Deus? Essa é a forma do crente falar. Cadê Deus? Onde está Deus? Se você é o Cristo mesmo, desce da cruz. Você é Cristo. Por que você não desce da cruz? Desce você da cruz aí. A gente fala, cadê Deus? Se Deus fosse na minha vida, Ele faria isso na minha vida. Se Deus fosse comigo, Ele me abençoaria da forma que eu quero ser abençoado. Se Ele fosse Deus na minha vida, Ele me colocaria numa outra condição. É assim que nós fazemos muitas vezes. É assim que o povo morreu ali no deserto, porque blasfemou e murmurou.
E aí foi morrendo um após o outro. Até que só na terra prometida entraram só 2 daqueles que saíram do Egito, Josué e Caleb. A verdade é uma. É que Jesus veio salvar a nossa vida para a vida eterna. A gente pensa, mas quem quer morrer? Para ir morar no céu eu preciso morrer. Eu preciso morrer. Mas quem quer morrer? Quem quer morrer, meus irmãos? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Não querer morrer, meus irmãos, não é ter medo da morte. Não querer morrer é porque a nossa mente está aqui ainda e nós temos o afeto pela nossa família, pelas pessoas que nos rodeiam. Ter medo da morte é diferente. É que nós estamos falando hoje na escola dominical. É ter a certeza da salvação. Ter a certeza da salvação não é positivismo. Eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo. Não, é falar como esse homem falou, olha Senhor, me leva para o paraíso. E sentir paz no coração. Aleluia. Porque nós não queremos, meus irmãos. Nós temos dificuldade de aceitar a verdade. Aquele homem teve dificuldade de aceitar que o Cristo tinha que morrer na cruz, tinha que padecer e tinha que sofrer exatamente daquela forma. O outro não. O outro aceitou a palavra como ela é. Mesmo que vá contra as minhas intuições, ele aceitou a palavra. Aleluia. Nessa manhã, é um culto de Santa Ceia. A oportunidade é dada a todos. Muitos vão conseguir chegar a um grau espiritual mais elevado, outros não querem porque não querem tanto compromisso. Não, Senhor, para mim até aqui, já viu essa expressão, irmãos? Para mim até aqui tá bom. Não, para mim tá bom, senão eu vou... Quando eu era mais jovem, tinha uns irmãos que falavam assim, os jovens falavam, eu não vou me batizar não, porque se eu for me batizar, aí sabe como é que é. Quem quer estar com Cristo, se batiza na primeira oportunidade, busca Deus na primeira oportunidade, se arrepende da primeira oportunidade. Por que ele se arrepende? Aleluia! Porque ele sabe que o pecado vai afastando ele de Jesus, vai afastando ele de Jesus. E para ele não ter uma consciência como aquele homem que estava ali blasfemando de Jesus, ele precisa ter uma consciência como o outro, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo um falho, mesmo sendo cometido pecados, defraudado pessoas, mesmo assim estava disposto a se arrepender daquilo que tinha feito. E não era porque estava no último momento não, meus irmãos. É porque ele realmente se arrependeu de verdade. Ele sentiu, ele viu que a oportunidade estava ali. Ele falou, a oportunidade é única. Porque para nós hoje a oportunidade pode ser única. Ninguém sabe, eu não sei até quando, meus irmãos, eu vou viver nessa terra, eu vou pisar meus passos nessa terra. E Jesus está ali falando conosco ali, olha, eu estou aqui, mas se você não abrir o coração, se você não quiser, eu não posso fazer nada. Porque tudo aquilo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora cabe a você, cabe a mim, nós escolhermos, desejarmos, deixar de ser cego, meus irmãos. Não é estar na igreja e estar com a visão tapada. Não adianta. A máscara é só para colocar no nariz, não é para colocar no rosto, não. E tem muitos que estão olhando com máscara aqui que não está querendo enxergar. Porque depois vai dar aquela desculpa, eu não sabia, o Senhor está falando conosco, nós sabemos, mas enquanto a gente desejar ser cego, vamos continuar sendo cego. Mas não adianta achar que pelo fato de ser cego, não vai ter responsabilidades. Não adianta. E Deus nos chama, meus irmãos, com uma consciência o quê? Senhor, faça de mim a tua vontade. Senhor, olha Deus, eu estou aqui, eu sou um pecador, eu não sou melhor, meus irmãos, do que aquele ladrão na cruz, meus irmãos, eu não sou melhor do que Barrabás, porque quem era para ser crucificado era Barrabás, não era Jesus. Jesus não ficou contestando nada, Jesus foi como ovelha muda, como exatamente a palavra disse que seria. Aleluia, glória a Deus. E nós ficamos contestando a Deus, meus irmãos, ao invés de falar como aquele homem, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ainda disse mais, nós com justiça merecemos isso, porque nós somos pecadores, mas é a justiça veio sobre nós, porque nós pecamos, nós merecemos isso mesmo, mas esse aí não merece, ele não merece, ele não merece, ele não merece, ele não merece, meus irmãos. O que nós temos que fazer é abrir o nosso coração de verdade. Meus irmãos, a coisa está feia, irmãos. Olha,
às vezes eu olho as notícias e vejo, meus irmãos, que está tão pertinho. E eu sou um homem que arrisco ainda dizer que nós fazemos parte da geração do arrebatamento, aleluia. Eu arrisco dizer isso, mas irmão, mas a Bíblia não fala, mas eu não arrisco, meus irmãos. A nossa mente tem que estar preparada, Senhor, se for hoje. Ora vem, Senhor Jesus. Olha como está isso, meus irmãos. Olha como estava Jerusalém naqueles dias. Estava totalmente terrível. A gente acha que a política de antigamente era como, meus irmãos, para Jesus morrer na cruz e for assunto aos céus, é que o negócio estava feio. E assim como está exatamente no dia de hoje, aí a pergunta fica para nós: o que você vai aceitar? Abrir os seus olhos e servir a Cristo verdadeiramente, ou continuar na mesmice e de vez em quando dar uma blasfemada ainda? O que Deus está chamando é um crente sério, pessoas sérias, pessoas que realmente dão a sua vida por Cristo. E não fica a pessoa contestando a Cristo. Então essa palavra, meus irmãos, nos traz a mentalidade o quê? A oportunidade é dada a todos. Aceita quem quiser. Isso aqui não é um varejo, meus irmãos, pega quem quer, não. A oportunidade é dada a todos. Mas quem não aceitar a salvação e não quiser abrir os seus olhos, vai passar, vai passando. Mas quando abrir os seus olhos do outro lado, aí que vai ver a realidade. Imagina a decepção daquele homem, aleluia. Jesus falou mais do inferno do que do céu, irmãos. A pauta de Jesus sempre foi o inferno. Como que vai ser? Como vai ser? Olha, existe, os demônios existem. Não é nenhuma brincadeira, meus irmãos. O reino espiritual não é nenhuma brincadeira. E aquele ali, meus irmãos, existia uma guerra espiritual entre aqueles dois homens ali, Jesus no meio, e a guerra espiritual, e aquele homem de repente com algumas dúvidas, mas ele se firmou, foi para frente e falou: não, Jesus, ele é o Cristo. É assim que nós temos que fazer normalmente. Dar um passo adiante e falar: não, Jesus é Deus, Ele é poderoso. Se eu estou passando por isso é porque também, às vezes eu tenho vacilado, eu tenho pecado, mas Jesus me perdoa e me ajuda a ser uma pessoa melhor. Porque a gente faz coisas, meus irmãos. Eu estou terminando. Nós cometemos pecado e ainda culpamos a Deus por ter cometido pecado. Também, Senhor. Claro que eu fiz isso. O Senhor me colocou naquele emprego. Claro que eu fiz isso. Essa vizinha falou isso de mim. O Senhor me colocou lá nessa casa. Claro que eu fiz isso. O Senhor me deu aquela mulher como a minha mãe. Claro que eu fiz isso. O Senhor me colocou para mim ter esses irmãos. Hoje pode ser o nosso último dia. É verdade, Jesus. Hoje pode ser o nosso último dia nessa terra, irmãos. Eu não estou profetizando morte, não é isso que Deus está falando conosco. Deus está falando conosco para termos consciência que a nossa vida é um sopro aqui. Nós não sabemos como vai ser, meus irmãos, aleluia. É melhor, meus irmãos, abrir os olhos, estar com Cristo e estar na presença de Deus e aceitar essa verdade, do que abrir os olhos e ter uma decepção eterna, aleluia. Não sabemos, você não sabe, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe o dia, o fim da nossa vida aqui, nós não sabemos. Aqueles homens sabiam que iam morrer, estavam ali condenados à morte, eles iam ficar ali, se eles não morressem ali pela cruz, pelas feridas, quebrariam as pernas deles, eles morreriam sufocados. Mas de qualquer forma dali eles não sairiam. E nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, mentalizar a palavra. E estamos vivendo como se Cristo não viesse buscar a sua igreja. Saiba de uma coisa: você pode brincar de ser crente, mas Deus não brinca de ser Deus. Deus não está brincando com você. Você está brincando com Deus. E a verdade não pode se cumprir aqui. É melhor ela se cumprir aqui, você e eu, nós sermos, meus irmãos, salvos. Mas se ela se cumprir do outro lado, o que vai ser de nós? Não tem Espírito Santo, não tem Deus, não tem nada.
O que tem vai ser um inferno. Está brincando. E Deus está falando e está brincando. Não, mas Deus não vai ver. Eu não vou morrer agora, eu sou novo. Eu não vou morrer agora, eu não tenho nenhuma doença. Ninguém sabe. As pessoas morrem, meus irmãos, por qualquer coisa, sendo atropeladas. Às vezes é um ataque fulminante no coração, morrem, não sabemos. Você não sabe. Aceite essa verdade. Dê um espaço para Deus trabalhar na sua vida. E se arrependa, aleluia, antes que possa ser tarde. Aleluia. Porque a palavra estava no meio dos dois, e os dois tiveram oportunidade, mas um aceitou e foi para o céu, o outro rejeitou e foi para o inferno. Mas irmãos, como é que você sabe que ele foi para o inferno? Porque não tem nenhum registro de arrependimento na Bíblia. E blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Ele blasfemou contra o Cristo, contra Deus, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Aleluia. Pense nisso, irmãos. Você não sabe o seu último dia. Você não sabe. Eu não sei. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.